Queridos irmãos e amigos, a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você, sua casa e toda a sua família. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Estamos entrando no ar, transmitindo esta programação através da TV Kairos, canal 7.1 e também na plataforma do YouTube, na internet, onde neste momento você pode nos ajudar a divulgar esta programação compartilhando o link deste programa. Hoje chegamos na penúltima lição, a 12ª lição deste trimestre em defesa da fé cristã, onde estudamos uma matéria apologética e hoje iremos estudar a igreja tem uma natureza organizacional. Portanto, o tema de hoje é eclesiológico. Iremos nos debruçar sobre esta temática neste programa de hoje. Permaneça conosco. Vamos estudar agora, neste primeiro bloco do programa, o tema Tito e as igrejas da ilha de Creta. Três pontos importantes nós vamos comentar. O primeiro, Tito, no versículo 4. O segundo ponto, o pastor de Creta, no versículo 5. E neste bloco primeiro, iremos ainda falar sobre a cidade de Creta, ou a ilha de Creta, conforme está escrito aqui no texto bíblico da carta escrita a Tito. Portanto, vamos na lição de hoje estudar a respeito da natureza organizacional da igreja. Veremos que a igreja é um organismo vivo naturalmente, mas também aprenderemos que é uma organização e que uma coisa jamais anula a outra, entre outros assuntos que iremos comentar com os nossos pastores comentaristas que já estão conosco. E eu quero mais uma vez apresentar com muita alegria o pastor Elias Gomes, o pastor Davi Arruda e o pastor Lucileno Cavalcante. Pastor Elias, seja muito bem-vindo. Chegamos à penúltima lição do trimestre, uma lição eclesiológica, meu pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas, minha profunda satisfação em estar aqui mais uma vez. A paz do Senhor, ao Senhor, ao pastor Leno, ao pastor Davi, bem como aos nossos irmãos que aí estão nos acompanhando durante todo este trimestre, onde nós estivemos estudando lições preciosíssimas que certamente capacitou ainda mais a Igreja do Senhor para se precaver das heresias, dos enganos doutrinários, dos enganos teológicos que porventura surgem por aí afora e interceptam o caminho da igreja. E nesta lição, nesta penúltima do primeiro trimestre, nós aprenderemos aqui mais acentuadamente sobre uma das importantes facetas da Igreja do Senhor, essa instituição que é divina, foi criada por Deus e que é de alta relevância para o nosso conhecimento, que é o aspecto da organização, a igreja apresentando sua forma, sua estrutura, e nós veremos à luz das escrituras aqui o nível de importância que isto é para nós hoje e também para entendermos e a combinação que isso tem com a outra faceta da igreja enquanto organismo vivo ou corpo místico de Cristo. Muito bem. Pastor Davi Arruda, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo mais uma vez, juntamente conosco aqui para comentarmos esta lição, pastor Davi. Hoje, este tema, vamos abordar a doutrina da igreja com essa perspectiva muito mais voltada para a institucionalização, a organização da igreja do Deus vivo. Muito bem, pastor Epaminondas, Pai do Senhor, pastor Elias, Pai do Senhor, pastor Leno, e a todos os que estão nos vendo e ouvindo. Esta lição ela é importantíssima e interessante porque ela mostra que a organização da igreja ela é bíblica
ela é necessária e ela nada atrapalha na espiritualidade e no chamado da igreja. Ao contrário, ela ajuda e aperfeiçoa esse chamado. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, para o Senhor Jesus, conforme disse o pastor Davi Arruda, a organização da igreja ela é bíblica, né? Nós vamos analisar, sobretudo, a partir do que a Bíblia nos apresenta dessa organização da igreja. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, a paz do Senhor pastor Elias, a paz do Senhor pastor Davi e a todos os nossos irmãos aí que têm acompanhado o programa. Esse trimestre já tem deixado aí saudade, né? São lições a cada lição, lições preciosas realmente. E esta também é uma lição que trata a respeito desse caráter organizacional da igreja e que é bíblico, como o senhor bem disse. Nós vamos ver aqui na igreja do Novo Testamento essa visibilidade dessa organização da igreja do Senhor. Muito bem, antes de nós iniciarmos os comentários da lição de hoje, a penúltima lição deste trimestre, que foi realmente maravilhoso, está sendo ainda restam 2 lições, nós queremos ainda apresentar o texto da nova lição, a revista, o tema que nós passaremos a estudar a partir do próximo trimestre. O assunto muito interessante, e o verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, portanto o apóstolo João. Este texto, escrito pelo experiente, pelo piedoso, querido pastor Elienay Cabral, serão 3 lições, onde nós vamos mergulhar no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, este Evangelho que tem um olhar sobre um aspecto da divindade de Jesus, um olhar sob as lentes do apóstolo do amor, a bem da verdade. Portanto, nós já queremos convidar você a continuar nos acompanhando. Todas as semanas estaremos aqui comentando as lições do próximo trimestre também, e os professores de escola bíblica dominical já comecem aí a se preparar para mais um trimestre, tomando posse de materiais subsidiários, livros de apoio, comentários bíblicos que possam lhe ajudar a preparar a sua aula semanalmente. Nós estaremos aqui, conte sempre conosco. Você que está pela internet, muito obrigado por sua companhia, por sua audiência. Deixe aqui os seus comentários, curta este vídeo e não se esqueça de compartilhar o link desta programação. Você que está pela TV, um abraço carinhoso de todos nós que estamos aqui fazendo este programa, certamente para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Vamos para os comentários. Pastor Elias, vamos iniciar. Tito e as igrejas da ilha de Creta. Vamos falar um pouquinho sobre este personagem bíblico, que é a proposta do pastor Ezequias Soares, que é sempre iniciar as lições com um texto bíblico expositivo, para que depois ele comece, não é? Então, contestar, contrapor, refutar as propostas heréticas que surgem em torno dos mais diversos temas que nós estudamos ao longo deste trimestre, e hoje não é diferente. Ele inicia tratando de um texto bíblico, uma exposição, né, da carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, e nós começamos, pastor Elias, agora a falar sobre Tito, ainda que de forma resumida, em razão do tempo, mas quem foi Tito, pastor Elias? Muito bem, pastor Epaminondas. Entre outras finalidades, nós acreditamos que esta lição, ela tem um propósito também de fazer com que a igreja como um todo entenda que é ilegítimo aquele grupo chamado de cristãos indeterminados ou os desigrejados, que é um movimento existente na era atual. E nós vemos que estas pessoas constituem um grupo que é, digamos que, um extremo. E tem um outro extremo também perigosíssimo, que são as pessoas que mergulham
somente na igreja enquanto organização e esquecem a existência da igreja enquanto organismo vivo, aquela igreja pura e perfeitamente espiritual. Então, eu creio que esta lição, o pastor Ezequias, ele teve essa preocupação em fazer uma abordagem até para que haja essa comparação e a partir daí nós compreendamos. E ele pega o texto de Tito aqui, e Tito aqui nós vemos que existe tanto a epístola, a carta escrita a Tito, né, é de autoria paulina, tanto que nós categorizamos como uma das 13 cartas paulinas e uma das 3 cartas pastorais, né? Assim foi também denominada ou classificada. E Tito aqui era uma pessoa. Tito foi um filho na fé do apóstolo Paulo, discípulo, por assim dizer, desse servo de Deus, e era um obreiro de excelência. Nós vemos que Tito se tornou um obreiro notável pelas boas qualidades, pelo companheirismo, pela fidelidade, pela sabedoria e pela sensibilidade, pela disposição de aprender e de ser instruído aos pés de um homem chamado Paulo, servo do Senhor. E nós estamos evidenciando isso porque nós vemos que na Bíblia nós enxergamos homens que estiveram aos pés de homens dos quais eles deveriam aprender e ser instruídos muito bem, diligentemente, mas eles eram obreiros, digamos que não ensináveis, não se deixavam ensinar, não se deixavam ser instruído e tiveram um final de ministério, digamos que caracterizado pelo fracasso, pela ruína. E Tito é diferente. Tito, que foi deixado pelo apóstolo Paulo na ilha de Creta, sobre a qual vai já ser tratado, e o apóstolo Paulo, como ele sempre fazia nas suas viagens missionárias, ele estabelecia igrejas nas mais diversas localidades, mas também ele se preocupava com a posteridade daquela igreja. Não só fundava, mas também se preocupava com todo o momento posterior à fundação daquela igreja. E para isso, Paulo estabelecia lideranças, obreiros, líderes eficazes, a fim de que a igreja fosse devida e inteiramente instruída na doutrina de Cristo. Em Creta, que era uma ilha, né, grega, vai já ser tratada, o apóstolo Paulo viu que lá havia problemas, e problemas, claro, resultado de influência daquele povo que eram chamados de mentirosos. Havia até um provérbios que quem era cretense era mal visto, tinha uma identidade, digamos, pejorativa. E apesar dessa realidade, o apóstolo Paulo deixou Tito, e no versículo de número 4 do capítulo 1 da carta que leva o seu nome, ele diz assim: meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O versículo de número 5, que inclusive é o nosso texto áureo, pastor Epaminondas, é bom se evidenciar: e por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Nós estamos falando isso aqui, não é só para evidenciar um acontecido histórico, não. É para nós enxergarmos um apontamento para a existência de uma igreja local, para a existência de uma igreja enquanto organização, uma igreja enquanto instituição. Porque a igreja enquanto organismo vivo, ela não precisa de obreiro nesse aspecto, ela não precisa que haja um estabelecimento de presbíteros, etc. Então, o apóstolo Paulo se preocupou com a igreja enquanto organização, e esta igreja aqui, ela tem uma marca, ela é imperfeita, porque está se tratando da igreja local, da igreja enquanto organização. Então, o pastor Ezequias Soares se preocupa em colocar como texto áureo o versículo de número 5 de Tito, capítulo 1, justamente para fazer esse apontamento, esse direcionamento, para que nós enxerguemos que se trata da igreja
local, da igreja enquanto organismo que precisa de liderança, que precisa de organização, que precisa de conselho, que precisa de estabelecimento de ordem ali no culto e etc. Então, isso são fatores bíblicos que, digamos, que nos dão toda a substância para nós evidenciarmos e afirmarmos que a igreja, ela tem um lado organizacional. Muito bem, pastor Davi Arruda, o versículo 5 do texto que lemos, o texto base, o texto fundamental, que dá todo o suporte para a lição de hoje, o comentarista nos apresenta o Tito, né, como o pastor da ilha de Creta, indicando o pastor Davi Arruda a necessidade desse ministério pastoral na ilha, para, conforme diz a própria palavra de Deus, colocar em ordem as coisas. Daí, né, a importância do papel desse líder, né, dessa figura humana, para então organizar, para colocar em ordem as coisas, para que a obra de Deus, o reino de Deus possa avançar. Fale sobre esse ponto em que Tito aqui é o pastor daquela ilha. Muito bem, pastor Epaminondas. O capítulo 1 da carta de Paulo para Tito, ele é um capítulo interessante porque ele mostra, primeiro, o amor que Paulo tem por Tito e também a confiabilidade que ele entrega para ele. Porque ele usa a expressão meu amado filho, expressão essa também que ele dá para falar a respeito de Timóteo, mostrando então o carinho e o amor que ele tem por ele. Quando eu falo da confiabilidade, é pela missão que o apóstolo Paulo deu a Tito, que era de pastorear uma igreja que não era fácil. Primeiro que Paulo, no verso 5, ele destaca duas coisas. Primeiro, a missão, que foi muito bem estabelecida pelo apóstolo, qual era a missão de Tito. E segundo, a dificuldade que ele enfrentaria, porque ele disse que enviou Tito para que ele pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Então, eu acredito que quando Paulo diz as coisas que ainda restam, mesmo que nas entrelinhas, ele está apontando para Tito a difícil tarefa que ele teria. E também mostra para nós o desejo que Paulo tem, através do Espírito Santo, de organizar as coisas de Deus e que a igreja precisaria desta organização. Agora, é um mistério acerca de quando Paulo estabeleceu Tito como pastor. Até porque, em Atos dos Apóstolos, omitem, né, essa parte do itinerário de Paulo. Aparece ele viajando para a ilha de Creta na sua 4ª viagem, mas ele vai na condição de prisioneiro, sendo levado para Roma, a uma cidade que se chama Bons Portos. E aqui, acredito eu que não foi nesta viagem que ele concedeu ou colocou Tito como pastor da congregação. Muito bem, pastor Leno Cavalcante. E a ilha de Creta, pastor Leno, o que nós podemos comentar sobre essa ilha? O pastor Ezequias Soares já nos diz aqui, a situação espiritual de Creta era extremamente desanimadora em razão, né, das condições que o pastor Elias, na fala introdutória dele, colocou, né? Havia um estigma, né, da população de Creta e nos parece que não era nada favorável para se pastorear. Verdade, pastor Epaminondas. A ilha de Creta, ela é hoje, né, a maior ilha que compõe o território da Grécia, né? Então, é uma ilha de um tamanho considerável, existiam várias localidades naquela ilha, mesmo na época em que Paulo evangelizou ali, como bem disse aqui pastor Davi, Paulo ele passa ali, registrado no livro de Atos, né? Passa por Creta quando ele está indo para Roma, já preso, né? E após ser solto dessa primeira prisão, Paulo retorna a Creta e por ali, provavelmente já com Tito, e ali deixa Tito então para que pudesse pastorear aquela igreja. Passado algum tempo, Paulo escreve novamente, ou melhor, Paulo escreve a Tito para auxiliá-lo nessa missão que ele recebera. Agora, a ilha de Creta não era um território muito agradável no sentido da própria população. Aquele povo, eles tinham sim uma história muito grande,
era uma ilha que já era habitada 3.000 anos antes de Cristo, né? Se tem referência a esse respeito. Só que ali havia um povo assim muito carnal, muito envolvido com a imoralidade, enfim. E com isso, com certeza, Tito teve muitas dificuldades. A própria nome cretense, lá na antiguidade, ele tem um sentido, era usado como se fosse um xingamento, né, para outras pessoas. Quando se dizia assim, olha, você é um cretense, então queria dizer que você era um mentiroso, né? Então, a fama daquela ilha não era boa. Mas isso aqui a gente entende como quão maravilhoso é o amor de Deus, né, que é justamente nesses lugares mais difíceis que floresce, né, que nasce uma igreja e de salvos, de pessoas que o Senhor ele tem o propósito de salvar. Paulo, ele escrevendo aqui a Tito, só para que tenhamos uma ideia de como era essa fama dos cretenses, no capítulo 1, no versículo 2, Paulo diz assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos ou glutões, né? Então essa era a imagem que se tinha, e Paulo diz: olha, isso é verdade, né? Porém, Paulo recomenda a que Timóteo usasse sim da autoridade como pastor ali, e isso demonstra, como já disse aqui o pastor Elias, a realidade da necessidade de uma organização de uma igreja local. Então, de modo assim tão especial, o pastor Ezequiel Soares, ele traz aqui esse exemplo, né, de Tito, da igreja lá em Creta, das recomendações de Paulo, para mostrar o quão é necessário que uma igreja local esteja organizada. E esta igreja local, ela é parte desta igreja gloriosa, a Igreja dos Santos. Muito bem, vamos para nosso primeiro intervalo. Depois, após, iremos tratar sobre a institucionalidade bíblica da igreja. 3 pontos, nós vamos analisar a instrução paulina, a igreja como instituição e também como organização. Não saia daí, daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já! Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Chegamos na penúltima lição, a lição 12ª deste trimestre tão enriquecedor. Hoje estamos estudando eclesiologia, portanto, a doutrina da igreja. A igreja tem uma natureza organizacional. Neste bloco do programa, nós iremos tratar sobre a institucionalidade bíblica da igreja. 3 pontos serão analisados, comentados aqui por nossos pastores comentaristas. O primeiro é falar sobre a instrução paulina, depois falaremos sobre a igreja como instituição e, por fim, a igreja enquanto uma organização. E diante do que nós já estudamos e vamos verificar aqui agora, nós queremos mais uma vez lembrar a vocês que estão nos assistindo pela TV, que também esta programação está sendo transmitida no canal do YouTube. Se você quiser rever, inclusive, este programa, corre lá no YouTube, assista, tá bom? Deixe seus comentários, compartilhe e curta também este vídeo. Pastor Elias Gomes, vamos falar sobre a instrução paulina, nessa perspectiva que a lição nos apresenta? Muito bem, pastor Epaminondas. Entre outras discussões que giram em torno do livro de Tito, ou da epístola a Tito, nós podemos até naturalmente pensar que o fato do apóstolo Paulo estar estabelecendo essas diretrizes para Tito, estabelecer de cidade em cidade presbíteros, líderes, digamos assim, a gente é, digamos que, induzido a pensar
que se trata apenas de uma organização ministerial, apenas de uma estruturação de um ministério na igreja propriamente dito, mas não, nós vemos aqui, conforme está no versículo de número 5, já foi lido aqui pelo menos umas 2 vezes do capítulo 1, haviam problemas na igreja ali de Creta, e já foi tratado aqui, e todos esses problemas que existiam, que precisavam as coisas serem colocadas em ordem, era reflexo do comportamento cultural no qual a própria igreja estava existindo, né, e nasceu. Então não tinha como, assim como quando nós estudamos a realidade da igreja de Corinto, nós percebemos o quanto a cultura da época, que era pagã, que era perversa, que era desagradável aos olhos do Senhor, influenciava a igreja. Aqui também, na ilha de Creta, não era diferente. Então tinha inúmeros problemas de natureza moral, de natureza espiritual, e por esta razão o apóstolo Paulo orienta Tito a liderar e liderar eficazmente, e ele vem falar aqui sobre essa organização a fim de que muito provavelmente esses problemas fossem resolvidos. Nós não estamos falando aqui de um campo idealista, de que a igreja será perfeita nesse aspecto, porque a igreja local, a igreja enquanto organização, ela não é perfeita, ela sempre terá problemas, mas é uma forma de se falar. E aí Paulo orienta Tito aqui, a orientação, a instrução dele é que ele se apegue à palavra, se apegue à doutrina do Senhor. Nós vimos isso no versículo de número 9, ele dizendo: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar, como a sã doutrina, novamente, olha, para convencer os contradizentes. No versículo 1 do capítulo 2, ele fala novamente dizendo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele vem falar sobre os relacionamentos, da forma como o povo deve se portar na igreja, a forma como ele deve se relacionar com os velhos da congregação, com as mais novas, como as mulheres mais idosas devem se relacionar com as mais novas em caráter instrutivo e etc. Então, Paulo ele vem dar instruções aqui que vai além da estruturação do corpo ministerial da congregação, da igreja. Então, nós vemos que esta é uma das finalidades, é uma das razões pelas quais o apóstolo Paulo se preocupa em dar instruções, digamos que fundamentais e indispensáveis a Tito, para que ele venha aplicar à congregação lá na ilha de Creta. Muito bem. Pastor Davi Arruda, o segundo ponto aqui, o segundo subtópico, fala da igreja como instituição. E aqui gostaria que o irmão comentasse sobre esse enfoque, né, que é dado tanto pelo comentarista, mas sobretudo pelo próprio apóstolo Paulo, ao enviar Tito e deixando-o ali na ilha de Creta, com o objetivo, né, de organizar aquilo que estava certamente em uma desordem, um caos. Fale sobre esse ponto da lição. Muito bem, pastor. A verdade é que essa questão da igreja como instituição, ela é mal interpretada por muitos e tem ganhado até força nesses últimos tempos por um movimento que o pastor Elias até citou, que são o movimento dos desigrejados. Como é que eles trabalham? Eles acham que a igreja, ela é somente um organismo espiritual que não necessita de nenhum tipo de organização física, de instituição, digamos assim. E, na verdade, isso é um erro, ele é antibíblico, não há base para esse tipo de defesa, até porque uma coisa não exclui a outra. O fato da igreja ser um organismo vivo, e nós defendemos porque é bíblico, ela é um organismo vivo porque ela tem um corpo espiritual, ela tem vida, e esta vida ela é gerada pelo Espírito Santo. Então, a igreja como organismo, ela é gerada pelo poder de Deus. E nisso nós cremos, defendemos porque é bíblico. Agora, este fato não exclui a necessidade de haver uma organização como instituição.
Porque, como já falamos aqui, o apóstolo Paulo deixa claro para que lá se colocasse em ordem as coisas. Então, vejamos, daqui a pouco vai ser trabalhado de uma forma bem mais profunda, mas a Bíblia Sagrada mostra que os apóstolos, as igrejas daquela época, havia um tipo de organização. É tão verdade que eu estou falando que Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, ele escreve à igreja sobre a organização do culto. Então, a gente aqui percebe nesse tópico, pastor Epaminondas, que o organismo, a igreja como organismo vivo, como um corpo espiritual cujo cabeça é Cristo, não exclui a necessidade de uma organização no culto na igreja como instituição. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, sobre a organização da igreja. Nós temos aqui, nesse ponto da lição, várias evidências bíblicas, né, apresentando a igreja enquanto uma organização e a necessidade de ter a igreja enquanto organismo, também enquanto organização. Pastor Leno Cavalcante, nós podemos até afirmar que o que tem aqui na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, de textos apontando para essa organização, são princípios estabelecidos por Deus, inclusive para estruturar ainda hoje, na atualidade, na contemporaneidade, igrejas. Esses princípios, eles devem ser observados ainda nos dias de hoje, porque está posto na Palavra de Deus como princípio. E aqui, pastor Leno, há uma abundância, né, de textos bíblicos apresentando a igreja neotestamentária com essa organização. Fale sobre esse ponto para nós, por favor. Muito bem, pastor Epaminondas. Nesses dois aspectos que a igreja tem, tanto no aspecto universal ou místico da igreja de Cristo, ela é perfeita, né? Ela, como disse o pastor Elias, não precisa de alguém para gerenciar, porque o próprio Cristo é quem comanda essa igreja que reúne todos os salvos. Porém, a igreja local, né, que é esse segundo aspecto da igreja, ela necessita. E isso foi visto pelos apóstolos logo no início, né, da história da igreja, ali no livro de Atos. Quando se vê a primeira instituição de funções, que foi a dos diáconos, nós vamos ver que é para atender uma demanda, uma necessidade, resolver um problema que a igreja estava enfrentando, né? E aí então a igreja se organiza, separa os diáconos e são ali dadas essas funções específicas para eles. No decorrer da história, no próprio livro de Atos, nas epístolas, nós vemos a epístola aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A carta, ela tem o objetivo de atender ou de resolver problemas práticos que haviam naquela igreja local. Então a igreja local, ela não vai ser perfeita, ela vai ter problemas. É por isso que quando alguém deixa às vezes de congregar, deixa de frequentar a igreja, pensando que se ficar em casa vai ser suficiente para servir ao Senhor, está errado. Porque em nenhuma igreja você vai encontrar uma igreja perfeita, né? Uma igreja local. Mas Deus, ele permite esses problemas para que nós sejamos edificados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, narra ali os dons ministeriais e tudo isso, tanto pastores como evangelistas, apóstolos, doutores, todos esses são dados pelo Senhor à igreja para edificação. E daí é que nós vemos aqui nesse terceiro subtópico o quanto que o Novo Testamento ele apresenta desses pontos de organização. Por exemplo, a liturgia, o local onde é realizado o culto, o modo como é realizado o culto. Paulo, ele escreve no capítulo 11 da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, um ensino a respeito de como realizar a ceia do Senhor, porque estava sendo realizado de modo incorreto. Então, há a necessidade dessa organização local.
Aqui o tópico fala ainda de uma organização administrativa da igreja, a separação de obreiros, fala de uma organização de doutrinas e práticas, ou seja, aquele ensino que foi aprendido, de que forma é colocado em prática, e a igreja local é que faz isso, né? O texto fala ainda da organização de tesouraria. No próprio, entre os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, né, nós vemos um lá que é designado para ser o tesoureiro, aquele que vai cuidar das moedas ou das ofertas que recebia. Enfim, então há necessidade da igreja local de haver essa organização. Nós vemos Paulo escrevendo ainda aos Coríntios, Paulo falando do culto, né, a necessidade de ordem no culto, mas isso traz, como o senhor disse, um princípio. As coisas de Deus são organizadas, né? E esse princípio, ele prevalece para todas as igrejas. E mesmo aqueles que dizem, não, eu vou sair de uma igreja denominacional para servir a Deus, independente de ministério, independente disso, mas ele cria o próprio sistema dele, né? E isso solto, sem alguém para orientar, para o conduzir. E isso é muito perigoso e é danoso e não vai trazer edificação, porque a comunhão entre os crentes através da igreja local é que nos proporciona esse crescimento em comunhão com Cristo e com a sua igreja. Eles falam muito nessa palavra sistema, né? Sim. O sistema, mas eles acabam também criando um sistema, né? Certa vez eu estava conversando com um obreiro que ele saiu, e ele usava muito essa expressão, eu saí do sistema, mas a gente conversando de modo muito, muito saudável, assim, muito respeitoso, e ele disse, e eu comecei a perguntar como estava então a sua prática, o seu devocional, a sua fé. Ele disse, não, aqui a gente se reúne, E aí ele começou a narrar um próprio microsistema que eles haviam criado, no qual ele era o pastor, né? Então, na verdade, há necessidade, sim, de haver a convivência, de congregar, de servir ao Senhor juntos. Ninguém serve a Deus isoladamente, né? Então, mesmo esses que saem, que se juntam, vão formar o seu próprio grupo. Muito bem. Nós vamos para mais um intervalo, quando nós iremos, após, falar sobre exatamente a questão atual. Como que, na atualidade, nós podemos verificar a igreja enquanto organismo e organização. Mas sobre isso falaremos depois do intervalo. Em instantes estaremos de volta. Permaneça conosco. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos estudando a 12ª lição com o tema A Igreja tem uma natureza organizacional. Estamos trabalhando o aspecto da igreja enquanto organismo e organização. E neste ponto da lição nós vamos estudar a questão atual. Como que na atualidade nós podemos perceber estes temas que nós estamos tratando? Na sua tela agora, nós vamos apresentar o mapa mental com o resumo do que será tratado agora. Nós vamos falar do organismo e organização. O segundo ponto, a experiência pentecostal. E, por fim, é necessário organizar. E eu quero começar aqui, mais uma vez, com o pastor Elias Gomes. Pastor Elias Gomes, na atualidade, de que maneira nós podemos, então, constatar, né, essa questão que é posta aqui, o organismo e organização? Muito bem, pastor Epaminondas. No primeiro trimestre do ano 2024, portanto, do ano passado, nós estudamos inteiramente sobre lições eclesiológicas, né?
e está falando aqui de eclesiologia, a doutrina que estuda sobre a igreja, o tratado da igreja. E aquela lição que foi escrita pelo renomado pastor José Gonçalves, ele inclusive evidenciou que a igreja, enquanto instituição, ela tem uma forma, mas a igreja, enquanto organismo vivo, ela tem uma função. E a igreja, enquanto organismo vivo, ela precede, claro, a igreja enquanto instituição, enquanto organização. E a igreja, enquanto instituição, enquanto organismo vivo, que ela vai exercer uma função para a qual ela foi designada, ela precisa de uma estrutura, ela precisa de uma forma na qual essas funções serão desenvolvidas e desenvolvidas eficazmente. Nós vemos que a igreja, ela foi criada com propósitos por Deus. Nós já estudamos aqui em lições passadas, a grosso modo tem o propósito diaconológico de servir, ela tem um propósito missiológico de fazer missões, pregar o evangelho, cumprir a grande comissão prevista em Mateus capítulo 28. Ela tem um propósito de santificação, e nós vemos que todos esses propósitos, eles, para serem realizados, se precisa de uma estrutura, se precisa de uma organização mínima. E aí nós voltamos ao tempo atrás, quando nós estudamos as questões da igreja primitiva, inclusive evidenciamos isso naquelas lições, que a igreja, ela não tinha, digamos, uma estrutura como hoje, porque o regime, o tempo, a forma de governo era outra. Então a igreja, ela estava debaixo de um regime de caráter absoluto, um governo que não admitia outros partidos e era dominado por ele e somente por ele. Então a igreja se reunia em casa, tudo, mas já tinha organização, embora que de uma forma bem diferente, de uma maneira bem informal, mas a igreja existia enquanto organização. Inclusive se reuniam para tratar de assuntos puramente doutrinário, como foi aquele concílio lá de Jerusalém, relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Então nós vemos que a igreja, enquanto organização, ela é mais do que necessária. E quando nós vemos isso, que uma apresenta a função e a outra apresenta a forma, nós podemos citar algumas características aqui para fazer uma diferença entre uma e outra. A igreja, enquanto organismo vivo, por exemplo, o corpo místico de Cristo, ela é universal, ela tem um caráter de abrangência muito maior do que a igreja enquanto organização, que esta é local. A igreja, enquanto organismo, ela é invisível. O pastor Leno já falou aqui. A igreja, enquanto organização, enquanto instituição, ela é visível. A igreja, enquanto organismo vivo, corpo místico de Cristo, ela é única, ela é una, ela é singular. Agora, igrejas, enquanto organização, existem inúmeras, e são igrejas de Cristo, igreja do Senhor, porém são locais, são organização. Nós percebemos também que a igreja, enquanto organismo, pastor Epaminondas, ela é perpétua, ela há de permanecer para sempre, e ela não há de findar, de falir, porque o próprio Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, nós vemos que a igreja, enquanto organização, ela precisa sim de uma organização, ela precisa de uma forma, e nesse aspecto o pastor Ezequias até evidenciou que nós temos duas identidades, por assim dizer, ou nós temos dois ligamentos de pátria. Nós temos a terrena e nós somos também cidadãos celestiais, né, por assim dizer, porque nós estamos submetidos às autoridades civis constituídas aí conforme a lei, mas nós também temos autoridades aqui na terra de natureza espiritual, digamos, autoridades eclesiásticas, às quais nós nos submetemos conforme a orientação bíblica. E nós vemos que tudo isso são características
que apontam que a igreja, enquanto organização, ela é legitimamente reconhecida pelas Escrituras. Nós vemos que há uma necessidade, portanto, a igreja ela existe enquanto organismo, mas a existência da igreja enquanto organismo exige que ela exista também enquanto organização, uma vez que há uma necessidade de local de culto para se reunir, horário, ordem, organização, enfim, tudo isso. E o apóstolo Paulo evidencia muito bem isso em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, o que ele está dizendo? O que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem palavra, outro tem discernimento, outro tem línguas, e etc. Está se falando de quê? Está se falando de um culto local da igreja enquanto organização. Então, nós devemos refutar aquela ideia dos desigrejados, inclusive abordando Hebreus capítulo 10, versículo 25, pastor Epaminondas, que nos diz: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Muito bem, maravilha. Pastor Davi Arruda, e o que nós podemos comentar sobre a experiência pentecostal? Vamos falar sobre esse tema agora? Muito bem, pastor. O pentecostalismo moderno, ele surgiu com essa ideia, contra a igreja como instituição. E, na verdade, este pensamento equivocado, ele se tem até mesmo nos dias de hoje. E que, se nós analisarmos bem, este pensamento contra a igreja como organização, como instituição, ele se dá por pelo menos 2 motivos. Primeiro motivo de algumas pessoas aderirem a isso é acreditarem de alguma forma que isso atrapalha a espiritualidade da igreja. Outros, simplesmente pelo fato de não conseguirem se submeter a uma autoridade sobre eles. Então, eles usam o argumento que a igreja não precisa de uma organização. Há quem pense, até alguns pentecostais que ainda não entenderam ou interpretaram a Bíblia de forma correta, que essa organização do culto, ela tira a liberdade do Espírito Santo trabalhar e se mover no nosso lado. Então, o pentecostalismo moderno, ele surgiu a princípio com esta ideia de que atrapalhava a espiritualidade, a liberdade do Espírito trabalhar no culto. E alguns movimentos que eram contra a institucionalização da igreja, muito fortes, como o movimento Holiness, que é o movimento de santidade, e até mesmo um grande homem de Deus que que tem o nome de Charles Fox Parham. E a título de curiosidade e de informação para quem está nos ouvindo, este homem ele teve um papel fundamental para o movimento pentecostalismo moderno. Ele foi o líder e o criador da escola bíblica de Betel, onde eles se reuniam para ler Bíblia, para fazer jejuns e buscar a Deus. Para que os nossos ouvintes tenham dimensão da importância dele, ele foi professor e pastor do William Seymour, que foi o autor do movimento Rua Azusa, do avivamento da Rua Azusa, que até mesmo teve como Daniel Berg e Navim se inspiraram através dos cultos que aconteciam lá. Porém, Charles Fox Parham, ele teve esta ideia que não necessitava da igreja como instituição e seguiu a vida como um pregador desligado de qualquer denominação. Porém, a Bíblia mostra que desde o período apostólico havia esta organização e ela precisa estar estabelecida no meio da igreja. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, diante do crescimento da Assembleia de Deus na sua primeira década, foi um crescimento assim exponencial. O Espírito Santo soprou o movimento pentecostal a partir aqui da nossa capital, Belém do Pará, e o movimento pentecostal foi ganhando o Brasil afora. Daí, pastor Leno Cavalcante, surgiu, não foi, a necessidade também de organizar o movimento pentecostal, a Assembleia de Deus no Brasil. Verdade, pastor. E na verdade, lá nos Estados Unidos ainda, esse movimento do pentecostalismo moderno, houve esse momento de efusão, de várias denominações, vários obreiros, vários pastores se congregando ali juntos
ali na Rua Azusa, mas com o crescimento do trabalho, viu-se realmente a necessidade de haver uma organização. E daí surgem, então, algumas denominações, entre elas a própria Assembleia de Deus Americana, né? E que se organiza, se toma as providências como igreja local. No Brasil também aconteceu dessa forma, né? Os missionários, né? Gunnar Vingre, Daniel Berg, Samuel Nistrom, e outros, até obreiros brasileiros mesmo, viram também essa necessidade de haver essa organização local. Tanto que aí surgem logo os primeiros pastores, sendo pastores brasileiros sendo separados, né? E a partir daí a igreja no Brasil, a Igreja Assembleia de Deus, ela passa a se organizar em convenções, até que no ano de 1930, na cidade natal, acontece a Convenção Geral das Assembleias de Deus. E a partir daí, todo ano, essa instituição ela acontece. E isso por quê? Qual é a necessidade? A necessidade justamente desde aquele momento de se ter uma organização da Igreja Nacional, e nós vimos que a Igreja Assembleia de Deus hoje, já com mais de um século aqui no Brasil, mas mantém o padrão doutrinário, mantém a mesma regra de fé, mantém essa ortodoxia bíblica. E eu queria até mencionar aqui um texto do pastor Francisco Gonzaga, que estava nessa convenção lá em 1930. Ele diz assim: graças a Deus que os corações ali estavam preparados pelo Senhor. Podemos ver que todos se achavam humildes como crianças, desejosos de saber a vontade do Senhor e de se deixarem ser guiados pelo Espírito Santo. Vimos a graça de Deus derramada nos corações. Então, a organização ela não exclui a espiritualidade da igreja. O fato de haver uma convenção não significa que aquilo ali está fora, muito pelo contrário, né? A igreja se organiza, se une para ter uma visão que vem do céu. Muito bem. Pastor Elias Gomes, para a gente finalizar, o pastor Leno tocou num ponto muito interessante sobre a necessidade de organizarmos, e o movimento pentecostal foi a partir desse sentimento, né, dessa necessidade de organizar o movimento, que surge a primeira declaração de fé lá em 1919. O missionário fundador Gunnar Vingre, ele escreveu o Cremos, que aparece lá no nosso jornal O Mensageiro da Paz até hoje. E, pastor Elias Gomes, a necessidade de uma igreja organizada surgiu daí também, pastor Elias, o que temos hoje, a nossa declaração de fé. Com certeza, pastor Epaminondas, e por falar da declaração de fé, ela traz também uma ênfase doutrinária no que diz respeito à igreja. E o documento oficial do nosso credo, que nós chamamos de Declaração de Fé das Assembleias de Deus, é justamente para não haver essa variação na interpretação doutrinária, o que é um perigo, né, de ocorrer, e a partir daí é que surgem as heresias, surgem os movimentos heréticos e etc. Então a igreja ela se preocupou a partir dessa perspectiva organizacional para ter uma uniformidade doutrinária, e nós até orientamos e temos orientado aqui ao longo do tempo, pastor Epaminondas, para que todo professor de escola dominical, para que todo coordenador de EBD tenha um exemplar da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, o que vai ajudar em muito na preparação e na ministração das aulas lá na base, lá na sala de aula, nas EBDs. Muito bem, chegamos, portanto, ao final de mais uma lição. Hoje estudamos a igreja tem uma natureza organizacional. Debatemos esse tema aqui com os nossos comentaristas, abordamos a importância
de se constatar que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, apresenta a igreja enquanto organismo e também como uma organização e necessária. Agradecemos a Deus por você estar conosco até agora. Muito obrigado. Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Que ricas e poderosas bênçãos do Deus Todo-Poderoso seja sobre você abundantemente.